Quando o pai revela o que foi escondido sob a tenda, não há, não dá para avançar carregando o que foi roubado em segredo. O pai não está atrás do nosso fracasso. Ele está atrás do que eu e você escondemos até de nós mesmas, porque o que está escondido tem mais poder do que eu e você imaginamos. Você já fez tudo certinho o dia inteiro. Comeu bem, resistiu bem, se sentiu forte, mas do nada, sem aviso, caiu numa compulsão que nem parecia fazer sentido. Já aconteceu isso com você? Você ficou ali procurando o gatilho, ficou procurando o que que te levou a sair daquele estado que você estava e entrar no outro estado e não achou nada. Não tinha nenhum desentendimento, não tinha nenhuma tristeza óbvia, não tinha nada que justificasse aquela mudança repentina dentro de você. E a única explicação que sobrou foi a mais dolorosa. A gente chega à conclusão: ah, eu sou assim mesmo, não vou mudar, é dessa forma que eu vou continuar. Mas nós temos uma boa notícia hoje. Josué capítulo 7 vai nos mostrar que talvez a pergunta nunca tenha sido: por que que eu comi? Mas sim o que estava escondido antes mesmo de eu abrir a geladeira. Muitas vezes não é a compulsão na comida, é a compulsão por outras coisas, como nós temos falado aqui. Mas nós damos ênfase na compulsão alimentar porque aqui é emagreça com a Bíblia. E esse capítulo de Josué 7, ele também vai nos obrigar a olhar para uma realidade que nós costumamos evitar muitas vezes. Ela fala de uma ira, da ira de Deus. Ela fala de pecado, fala de julgamento e, ao mesmo tempo, prepara um caminho para nós, para uma esperança que só pode ser compreendida depois que a gente enxerga a cruz do Calvário. Porque nós não lemos Josué 7 antes do Calvário. Nós estamos lendo depois do Calvário. E aqui, se você tá com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Nós vamos entrar em Josué capítulo 7. Quero te dar as boas-vindas, você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou Angelita Caio. Eu sou, pela graça e misericórdia de Deus, Deus nos deu esse projeto, Emagreça com a Bíblia. E a gente, todos os dias, a gente tem esse encontro chamado Mesa Profética, aonde, exceto na quarta-feira. Por quê? Porque o mesa profética é onde Deus nos direciona dia após dia. Lembra do maná que Deus dava para o povo de Israel todo dia? É assim também na nossa vida. Se a gente não tem o maná, se a gente não tem a comida do céu, a gente fica desnutrido. A gente não sabe como que a gente decide no dia a dia da nossa vida. A gente fica sem forças e muitas vezes a gente cai em criar um Deus que não existe na nossa mente. Mas, para a honra e glória do Senhor, Deus tem nos dado mesa profética, tem levantado mulheres fortes, mulheres sábias, que têm sentado nessa mesa conosco e têm feito a diferença aonde elas estão. Tem sido luz, tem sido sal, e nós louvamos o Senhor por isso. E eu quero te dar mais uma vez a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda. E a nível de introdução, a gente entra aqui em Josué capítulo 7. A gente viu ali nos capítulos anteriores, em específico no capítulo 6, que Jericó havia acabado de cair as suas muralhas. Jericó era a cidade mais fortificada da terra prometida, que foi vencida sem estratégias militares convencionais. Nenhuma muralha caiu pela força de Israel. Tudo aconteceu porque Deus conduziu cada passo.
A vitória deixou muito claro que aquela conquista não pertencia ao povo, pertencia ao Senhor. Mas o capítulo seguinte começa de forma surpreendente. Antes mesmo de qualquer narrativa, o texto já vai nos dar um diagnóstico. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Não é uma advertência isso daqui, é uma declaração. O pecado escondido de um homem afetou toda a comunidade da aliança. Aquilo que estava enterrado debaixo de uma tenda já havia produzido consequências espirituais antes que alguém soubesse da existência. Olha só que forte isso daqui. Antes, antes, aquilo que estava enterrado ali, debaixo de uma tenda, já havia produzido consequências espirituais antes mesmo de que qualquer pessoa soubesse. Ninguém sabia. Quem sabia era só o Senhor. E isso vai demonstrar para nós uma das maiores mentiras do nosso coração. A ideia de que o pecado escondido é pequeno porque ninguém ficou sabendo. Para Deus, o escondido nunca foi invisível. Mas aqui nós precisamos olhar para Josué 7 através também da lente do Novo Testamento. A ira de Deus, ela continua sendo real. A santidade do Senhor não diminuiu. O pecado ainda continua sendo infinitamente muito sério. O que mudou foi o lugar aonde essa ira já foi satisfeita. Isaías vai anunciar o servo que seria transpassado pelas nossas transgressões. Paulo vai declarar que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E Romanos vai afirmar: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso significa que não lemos Josué capítulo 7 perguntando assim: será que Deus ainda está irado comigo por causa dos meus pecados e principalmente os escondidos? Será que Deus está irado comigo? Você não vai ler esse texto dessa forma. Você vai ler esse texto perguntando assim, ó: quanto custou para que essa ira recaísse sobre Cristo e não sobre mim? Essa é a pergunta correta que vai levar a nossa mente a ter uma consciência do amor de Deus. E assim nós vamos, pela nossa consciência e o trabalhar do Espírito Santo, reorganizando toda a nossa vida. A cruz, ela não diminuiu a gravidade desse capítulo. Ela apenas revela o preço que Deus decidiu pagar para continuar sendo justo e, ao mesmo tempo, justificar eu e você que somos pecadoras. Enquanto Israel celebrava ali Jericó, ninguém imaginava que a derrota já havia começado dentro do acampamento. Os espias voltam ali de Ai confiantes. A cidade é pequena, não precisa mandar todo o povo. Pela primeira vez, depois da travessia do Jordão, o texto não registra nenhuma consulta ao Senhor. Olha aqui o segredo. O texto, o povo já estava lá, ó, conquistamos a cidade já é nossa, nós agora, Deus nos deu todo o território, é o Senhor que luta nossas batalhas. Lembra que isso está sendo construído na mente de Israel? É o Senhor que luta nossas batalhas, é o Senhor que desembanha a espada, como nós vimos lá em Josué capítulo 5 na sexta-feira, que para mim foi a virada de chave. E agora, depois da travessia do Jordão, não se encontra aqui nenhuma consulta ao Senhor. Ai, a cidade de Ai, parecia pequena demais para depender de Deus. 3.000 homens apenas sobe para a cidade. E 36 morrem. 36 morrem. O texto diz: o coração do povo se derreteu e se tornou como água.
É a mesma expressão usada anteriormente para os reis cananeus. Antes eram os inimigos que temiam diante de Israel. Agora é Israel que treme diante de uma cidade pequena. Josué rasga suas vestes, cai com o rosto em terra e ora ali durante horas. Mas a sua oração revela algo muito importante. Ele pergunta: por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus? Sem perceber, Josué procura a causa da derrota em Deus. E depois, Deus responde de forma surpreendente: levante-se, por que você está prostrado, Josué? Não porque Deus desprezasse a dor dele, mas porque a pergunta estava sendo feita à pessoa errada. O problema não estava no caráter de Deus, estava escondido debaixo de uma tenda. Então, vem uma das declarações mais duras do capítulo: não continuarei com vocês, se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa que foi roubada. Essa frase precisa ser entendida exatamente dentro da aliança em que foi pronunciada. Israel vivia sobre a aliança mosaica, como uma nação antiga, como uma nação da antiga aliança. A manifestação da presença de Deus no meio do povo, ela estava ligada à fidelidade da própria aliança. Mas o Novo Testamento vai revelar algo muito maior. Jesus promete: eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida. Então, olha só como a gente lê o Velho Testamento, mas a gente precisa olhar para o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Aqui ainda eles estavam na velha aliança. O Senhor estava falando: eu não vou com vocês se vocês não tirar ali o que foi roubado. E Jesus nos deu uma promessa que precisa ficar dentro do nosso coração, independente dos nossos erros ou dos nossos acertos. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. O autor de Hebreus registra assim, ó: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E Paulo vai afirmar que nós fomos seladas com o Espírito Santo da promessa. Hoje, o Espírito Santo não abandona a filha porque ela pecou. E isso não significa que o pecado escondido seja pequeno, que o pecado escondido pode ser autorizado. O pecado, ele não rompe mais a nossa adoção. Mesmo que nós ainda pecamos, nós continuamos sendo filhas. Mas acontece uma coisa: a gente entristece o Espírito Santo. E esse entristecer do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, qual que é o papel do Espírito Santo? Ele que nos guia, ele que nos ensina todas as coisas, ele que traz o arrependimento genuíno, é ele que nos faz arrepender, é ele que tem várias funções na nossa vida. E quando ele fica entristecido, o que que acontece conosco? A nossa consciência vai se endurecendo. Por isso que a Bíblia vai falar da cauterização da consciência. E isso vai roubando o quê? A alegria da nossa comunhão com o Espírito Santo. Vai diminuindo a nossa sensibilidade à voz do Pai. Nós não perdemos a filiação. A filiação, ela não é rompida, mas nós podemos deixar todas as vezes que o pecado não confessado, o pecado, aquele que o Espírito Santo fala pra gente assim, olha, aqui não foi legal. Aqui você entristeceu fulano. Aqui você lesou ali, você fez aqui. O Espírito fala conosco. Então, nós podemos, quando nós não nos arrependemos e entregamos isso na mão de Deus, apresentamos isso na mão de Deus,
nós estamos deixando de desfrutar da liberdade que Cristo já conquistou para nós. É exatamente por isso que Deus leva tão a sério aquilo que nós escondemos. Percebeu aqui que o problema não é pecar, mas sim o que a gente esconde do Senhor? Porque, na verdade, a gente não consegue esconder nada do Senhor, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Mas nós achamos que nós podemos esconder algo dele. E por que que Deus leva isso tão a sério que nós escondemos? Não para decidir se Ele vai continuar nos amando ou não, porque Ele nos ama, mas porque um pai verdadeiro nunca trata como pequeno aquilo que está adoecendo os seus filhos. O pecado, ele vai nos adoecendo. E a gente precisa entender muito bem sobre o pecado, porque senão a gente fica vivendo na velha aliança. A gente fica vivendo lá no Velho Testamento. Porque a Bíblia diz que não tem um justo sequer. Nem eu, nem você somos justas. Nós somos pecadoras. Mas Jesus veio para nos resgatar dessa condição. E essa condição de pecadoras, nós temos um privilégio hoje que é a ação do Espírito em nós, a ação do Espírito Santo em nós. Então, quando a gente erra, o Espírito Santo nos alerta. Todas nós sentimos, todas nós temos essa percepção. E nós precisamos louvar a Deus por isso. E quando a gente tem essa percepção, o que que o Pai quer de mim e de você? Apresente ao Senhor. É simples assim. Mas na prática é tão difícil, não é, minhas irmãs? É tão difícil, não é? Toda hora apresentar ao Senhor ali os erros, apresentar ao Senhor aquele pensamento que veio errado, aquela fala que veio errado, aquela atitude que veio errada, aquela ação que veio errado, aquela ação que você deixou de fazer. Ali, quando você tá no trânsito ali, tem uma pessoa querendo entrar na sua frente, tem um monte de gente atrás de você. Você tem oportunidade de deixar essa pessoa entrar e você não deixa. E depois o Espírito fala assim: pô, você poderia ter deixado essa pessoa entrar. Isso acontece com vocês? Isso acontece comigo. Isso acontece comigo. Não sei se acontece com vocês. Por quê? Porque o Pai, ele é nosso Pai verdadeiro. E ele nunca vai tratar como pequeno aquilo que nos adoece. Então, tudo que nos adoece, o Senhor trata com severidade. O pecado, tá bom? O pecado. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui. Vamos orar para a gente dar início? Isso aqui foi só uma introdução. Vamos orar. Peça para o Senhor, fecha os teus olhos, peça para o Senhor, Pai. Eu estou aqui nessa mesa hoje porque o Senhor me trouxe para entender alguma coisa. E eu quero, Pai, sair dessa mesa com a minha mente, Senhor, entendendo a Sua palavra. O que que o Senhor quer revelar para mim hoje? Eu não quero aqui, Pai, diminuir, Senhor, aquilo que a Tua palavra chama de sério. Nós não queremos diminuir aquilo que a Tua palavra considera como sério, que é o pecado. Mas também nós não queremos carregar um medo que a cruz já removeu. Traz para nós a estabilidade, Pai. Traz para nós o entendimento correto que nós devemos ter, porque nós agradecemos a Jesus, porque ele conquistou para nós na cruz do Calvário e disse que a condenação que o meu pecado, o pecado das minhas irmãs merecia, foi colocado sobre o filho amado do Pai. Foi colocado sobre o nosso irmão mais velho, Jesus. Então, Pai, nós não precisamos mais fugir do Senhor. Também nós não precisamos esconder do Senhor aquilo que o Senhor já conhece completamente sobre nós. Mostra, Pai, ainda aquilo que permanece enterrado debaixo das nossas tendas. Não para que nós venhamos querer conquistar o teu amor, mas porque nós já fomos recebidas pela tua graça. Não permita, Senhor, que nós confundamos segurança com acomodação, nem santidade com condenação. Que o teu Espírito venha iluminar o nosso coração com a mesma verdade
e com a mesma graça que o Senhor revelou Cristo para nós. Nós queremos, Pai, andar na sua luz. Queremos experimentar a liberdade que só Jesus pode nos dar e que só Jesus pôde cumprir naquela cruz do Calvário por mim e pelas minhas irmãs. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti essa mesa, consagramos a nossa mente, o nosso coração a Ti, Senhor. E que o Senhor venha nos revelar e nos dar direção para o nosso dia. Que nós saiamos daqui, Pai, com o nosso coração fervendo, porque a Tua palavra entrou, porque a Tua palavra produziu em nós esperança, porque a Tua palavra limpou todas as raposinhas que existiam na nossa mente. Nós queremos ser livres no Senhor e cheias do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, minhas irmãs, nós vamos ler do 1 ao 5 e nós vamos entender aqui que o Pai vai mostrar que o pecado escondido, ele tem peso real e ainda assim o amor do Pai não muda. Vamos ler aqui, ó, verso 1 ao verso 5. Diz assim, ó: Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, filho da tribo de Judá, pegou para si parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bate-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram, espiaram a cidade e voltaram a Josué e lhe disseram: Não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha só, o texto está apresentando aqui Acã através da sua genealogia completa. O texto não vai de cara pronunciar o nome de Acã. Ele vai pronunciar a genealogia. Ó, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Na cultura hebraica, isso significava muito mais do que um registro familiar. Isso era identidade, era pertencimento, era história. Acã não era um desconhecido, ele era alguém inserido na comunidade da aliança. E exatamente por isso que o seu pecado jamais poderia ser tratado como um ato isolado. O texto continua dizendo que ele tomou para si parte das coisas condenadas. Lembra que ontem nós estudamos que o Senhor, antes de derrubar ali a cidade, antes deles tocarem a trombeta, o Senhor deu um alerta. O Senhor disse assim: Olha, tudo da cidade pertence a mim. Uns vai ser para destruição, para condenação, e outros vai ser para poder oferecer sacrifício. Então, tudo ali, eles já tinham sido avisados que tudo ali pertencia ao Senhor. Então, quando Acã faz isso daqui, ele rouba do próprio Deus. E tudo que havia ali já tinha sido separado para o Senhor. Como aquela era a primeira cidade conquistada, funcionava como o quê? Como as primícias da terra prometida. A vitória, ela pertencia exclusivamente ao Senhor. Mas Acã vê uma capa ali babilônica. Viu prata, viu ouro. Depois ele confessaria: Eu vi, eu cobicei, eu tomei. A sequência aqui não é nova. Ela começou lá no Éden. Lembra que Eva viu, desejou e tomou. Tiago,
escreveria séculos depois que cada um, presta atenção, cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria cobiça. O coração humano, ele continua funcionando da mesma maneira. Mas existe uma palavra aqui repetida várias vezes nesse capítulo que a gente precisa prestar atenção: escondido. Acã não apenas tomou, ele enterrou debaixo da própria tenda, no lugar mais íntimo da sua vida. E é exatamente aí que a palavra nos alcança, porque quase nunca nossas maiores prisões estão naquilo que todos enxergam. Elas permanecem enterradas nos lugares onde ninguém entra, além de nós e do nosso Deus. O capítulo começa dizendo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Na antiga aliança aqui, um membro comprometia toda a comunidade. Paulo usa uma imagem semelhante ao falar da igreja como corpo de Cristo. O pecado nunca é, minhas irmãs, completamente individual. Sempre produz efeito além de nós. Mas o evangelho vai iluminar o texto aqui para trazer entendimento para nós. Cristo assumiu sobre si a culpa do seu povo. Aquilo que Acã não podia carregar sozinho, Jesus carregou completamente lá na cruz do Calvário. Por isso, nossa esperança, ela não está em esconder melhor. Ela está em trazer à luz aquilo que Cristo já pagou para redimir. Tá fazendo sentido para vocês? Trazer à luz. E o que que esse texto. Peraí, meu script aqui falhou aqui, peraí. Então, peraí, deixa eu pegar aqui o outro que eu mudei aqui o negócio e caiu aqui o meu. Então, talvez eu e você conheça essa sensação. Talvez o dia inteiro a gente passa bem. A gente vai, come com consciência, respeita a fome, consegue dizer não, quando antes sempre dizia sim, mas quando a noite chega, a gente abre a geladeira quase sem perceber e depois vem o que? A culpa. E a pergunta que nos machuca é assim, ó: ah, eu estava indo tão bem, por que que eu fiz isso? Nós estamos aplicando aqui para compulsão, mas você pode levar para várias áreas da sua vida. Você pode levar para várias áreas da sua vida. Talvez nas suas finanças, talvez na educação dos seus filhos, talvez no relacionamento, no casamento. Então, a gente pensa, estava indo tão bem, por que que eu fiz isso? Estava indo tão bem, por que que isso aconteceu? Mas Josué, capítulo 7, está nos convidando a fazer uma pergunta diferente aqui. Talvez as nossas compulsões ou as nossas circunstâncias não tenha começado quando a gente abriu a geladeira ali ou quando aconteceu aquela adversidade. Talvez ela apenas tenha revelado, presta atenção, algo que já estava enterrado antes no nosso coração. Assim como Acã enterrou o manto, a prata e o ouro debaixo da sua tenda,
Nós também podemos esconder coisas nos lugares mais íntimos da nossa alma. Talvez vergonhas que nunca foram verbalizadas, talvez feridas que nós aprendemos a ignorar, talvez crenças que passamos a governar, que passam a governar ali a nossa identidade. Mentiras como assim, ó, eu só tenho valor quando eu consigo me controlar ou controlar essa situação. Se eu falhar, Deus vai se decepcionar comigo. Eu nunca vou mudar. A comida, muitas vezes, torna-se apenas a tentativa de aliviar aquilo que continuamos enterrando. Talvez não só a comida, talvez o se irritar facilmente, talvez o não dar tanta atenção. Então, essas atitudes que nós temos inesperadas, elas são muitas vezes a tentativa da gente aliviar algo que estava enterrado dentro da nossa vida, que estava enterrado dentro da nossa alma. Por isso que o pai vai levar tão a sério o que está escondido. Por isso que o pai fala para nós: traz a luz. Veio a dor, traz a luz. Veio a compulsão, traz a luz. Veio o sentimento que não tem valor, traz a luz. Não porque Deus está procurando algum motivo para retirar o seu amor de nós, mas porque um pai amoroso nunca trata como pequeno aquilo que quer que continua adoecendo a sua filha. E aqui a cruz vai mudar completamente a nossa leitura. Lá no Antigo Testamento, o pecado escondido, ele trouxe uma condenação sobre o povo. E no Novo Testamento, Cristo assumiu sobre si toda essa condenação. Isso significa que o Espírito Santo não revela aquilo que está enterrado para afastar eu e você, mas sim para nos trazer para mais perto. Ele revela para liberar nós, para nos liberar, para a gente viver livre. A luz não é o lugar onde Deus quer expor eu e você para nos humilhar. A luz é o lugar onde o Senhor nos cura daquilo que a escuridão alimentava. Eu e você, quando a gente não traz a nossa dor para a luz, a gente fica paralisada. A gente não consegue avançar. A gente não traz a nossa dor à luz para que o Pai venha nos amar mais, porque Ele nos ama incondicionalmente. A gente sabe por que que a gente traz a nossa dor a essa luz? Porque nós já fomos recebidas por esse amor e por Jesus Cristo. É justamente essa segurança, minha irmã, que o Senhor quer colocar no nosso coração hoje. É essa segurança que torna possível eu e você olhar para a verdade sem fugir dela. O que que tem enterrado aí dentro do seu coração? O que que tem enterrado que tem impedido você de avançar? Você de ser livre no Senhor? Às vezes é aquelas dores que foram se instalando, talvez numa discussão com o marido. Tenho conversado bastante sobre isso com a doutora Lorena. E Deus tem me limpado, viu, doutora? Tá sendo uma bênção aqui em casa. Louvado seja Deus. Obrigado pelas suas orações. E às vezes a gente precisa trazer para a luz essas dores, trazer para a luz essas dores. Como que o corpo ele recebe essas dores? O nosso corpo ele tá falando o tempo todo, minhas irmãs. Às vezes ele fala através do cansaço, às vezes ele fala através do desânimo, às vezes ele fala através da ansiedade, às vezes ele fala através da compulsão. E nem toda fome é física, nem toda compulsão ela é física.
Nem toda vontade de comer, às vezes, nasce da necessidade de um alimento. Então, nós precisamos, a partir de hoje, escutar o nosso corpo com atenção, não como um inimigo que precisa ser dominado, mas como um instrumento que pode estar revelando uma necessidade mais profunda da nossa alma. O corpo, ele não foi criado para nos governar, mas também não foi criado para ser ignorado. Ele pode ser, ele pode estar mostrando para mim e para você onde a minha e a sua alma ainda precisa ser alcançada pela graça. E a mente? A mente que ainda está aprisionada, que não entendeu ainda que ela precisa trazer para a luz tudo, tudo. Por que que a Bíblia fala assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Deus, ele nos dá uma receita para a gente viver bem. Mas será que eu e você tem esse cuidado com o nosso coração? Ou será que a gente deixa qualquer coisinha entrar dentro do nosso coração? A ciência já provou para nós que o que as pessoas falam, elas estão falando sobre elas, não é sobre nós. Mas por que que a gente pega muitas vezes uma fala de um irmão ou de uma irmã que ainda não foi, não é circunciso, né? Ainda não tem o coração circuncidado ali. E às vezes a gente pega essa fala e deixa essa fala entrar dentro do nosso coração e vai brotando uma mágoa ali que a gente não sabe de onde que vem, a gente fica azeda o tempo todo. A gente precisa trazer essa consciência para nós, minhas irmãs. A mente aprisionada, ela vai sempre pensar assim: eu sou uma pessoa compulsiva. Eu sou uma pessoa que não tem controle. Ah, eu sempre estrago tudo. Ah, esse problema aí sou eu. Mas o evangelho, ele nos responde de outra forma. O evangelho nos responde assim: eu e você não somos definidas pelo pecado que nós enfrentamos. Eu e você, nós somos definidas pela obra que Cristo já realizou. A nossa identidade não nasce da nossa luta, ela nasce da adoção. Nós somos filhas. Essa adoção foi conquistada por Jesus. E é por isso que eu e você pode perguntar para o Espírito Santo sem medo. Espírito Santo, o que que ainda está enterrado em mim? Pergunta para o Espírito Santo nesse momento, minha irmã. O que que ainda está enterrado em mim que precisa ser trazido para a luz? Eu quero trazer para a luz, Espírito Santo. Tem coisas aqui dentro que nem eu sei que tá, mas eu quero trazer isso para a luz. Não para isso afirmar que eu vou continuar sendo filha, não, porque a minha filiação, a sua filiação não muda, mas porque nós já sabemos que nós somos filhas. E porque nós já sabemos que nós somos filhas, nós vamos trazer à luz, perguntar ao Espírito Santo o que está enterrado ainda dentro de nós. A verdade, ela vai deixar de ser uma ameaça para mim, para você, quando o amor do Pai já está estabelecido na nossa vida. Então pergunta para o Espírito Santo, ilumina. Pede para o Espírito Santo, ilumina aquilo que ainda permanece escondido dentro de mim. Mostra as raízes que continuam alimentando alguns comportamentos que nem eu mesma compreendo. Guarda-me de viver apenas administrando os sintomas. Guarda-me de viver apenas administrando aquilo que está me causando a dor. Eu quero ser curada. Eu quero sarar. Conduze-me até a sua verdade. E que essa verdade nunca venha produzir em mim desespero, mas que ela venha produzir um arrependimento genuíno, que ela venha produzir uma fé verdadeira, que ela venha produzir liberdade. Porque onde a luz de Cristo entra, minhas irmãs, as trevas perdem todo o domínio. E é isso que está acontecendo aqui nessa mesa hoje. A luz está entrando onde havia trevas no nosso coração. A primeira palavra profética aqui é enterrado. Escreve aí essa palavra, enterrado, e profetiza aí na sua vida. Aquilo que permanece enterrado continua exercendo influência. Mas quando Cristo
traz à luz aquilo que antes governava, escondido, começa a perder o seu poder. Fala agora, tudo aquilo que me governava começa a perder o teu poder. Em nome de Jesus, declara, declara com voz de profeta, declara sobre a vida dos seus aí, dos seus familiares. Ora, tudo aquilo que permanecia escondido na vida do meu esposo, agora perde as forças, porque o Espírito Santo vai trazer a luz. Profetiza aí, minha irmã, você é profeta do Senhor. Profetiza aí na vida dos seus, profetiza aí na sua casa, na sua família, profetiza. Ora comigo. Pede pro pai, pai, obrigado, porque eu não preciso esconder do Senhor aquilo que tu já conheces completamente. Obrigado porque Jesus já carregou toda a condenação que o meu pecado merecia. Por isso, posso me aproximar de ti sem medo de ser rejeitada. Mostra-nos, Pai, aquilo que ainda permanece enterrado no nosso coração. Minhas irmãs, vai ter muita revelação aí de hoje pra frente, hein? Porque isso aqui é uma palavra profética que Deus está trazendo para nós. A doutora Lorena já escreveu aqui, é forte. É forte. Deus está querendo limpar o nosso coração. Deus está querendo desenterrar tudo que está lá dentro da tenda. Então, pede pro pai, pai, vai além dos meus comportamentos, alcança as raízes, cura as minhas feridas, pai. Liberta-me de todas as mentiras que ainda tentavam governar a minha consciência. Que eu caminhe cada vez mais na luz, não para conquistar o teu amor, mas porque eu já fui amada por Cristo Jesus. Amém? Então vamos aqui. Amém, minhas irmãs? Tá fazendo sentido aí? Tá fazendo sentido para você? Você sabe que o seu amém é uma concordância que a gente liga aqui na terra e é ligado no céu, né? Onde há dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, tudo que você tá ligando aqui tá sendo ligado no céu. Então, vamos lá. Então, até aqui, o pai nos mostrou, isso nós vimos só o primeiro bloco, vamos correr aqui um pouquinho. Até aqui, o pai nos mostrou que o problema nunca foi apenas uma derrota militar ali. Também não foi apenas um homem condenado, um homem escondendo ouro debaixo da sua tenda. Não era esse o problema. O verdadeiro problema sempre esteve no coração. E talvez você tenha percebido que o Espírito Santo não veio apenas apontar o nosso pecado. Ele veio nos conduzir, veio conduzir eu e você até a raiz. Mas agora o capítulo, ele chega num momento mais difícil. Por quê? Porque uma coisa é saber que existe algo escondido. Outra coisa é quando aquilo que estava escondido finalmente vem para a luz. E aqui é que muitas de nós temos medo. Oi? Muitas de nós temos medo. Medo da exposição, medo da consequência, medo de descobrir que o pecado era mais profundo do que a gente imaginava. Josué 7 não esconde esse momento. O texto não diminui a gravidade do pecado, mas também ele não permite que a gravidade seja a última palavra. Porque enquanto o Vale de Acor revela o peso do pecado, toda a história da redenção já apontava para um outro monte, que era o Calvário. Ali, o verdadeiro e perfeito Josué pisaria o terreno que nenhum de nós conseguiria atravessar sozinha. O filho inocente receberia sobre si a condenação dos culpados, para que aqueles que crerem nele não fossem definidos pelo seu pecado, mas pela sua graça. E é para esse momento que o capítulo inteiro está nos conduzindo agora. Vamos olhar para ele com reverência, porque aqui a cruz começa a iluminar o texto de forma extraordinária.
Vamos ler então aqui do verso 6. Vamos ler aqui do verso 6 até o verso 15. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. E ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos condenado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isto, o cercaram e apagaram o nosso nome da face da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levanta-se, santifica o povo e diga: santifique-se para que amanhã santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês, pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar a apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sua sorte saiu sobre a tribo de Judá. Não, era até o 15. Então, o que que o pai está nos ensinando aqui do verso 6 ao verso 15? O pai está nos ensinando que a luz da verdade, ela é o caminho para a liberdade. Depois da derrota aqui em Ai, Josué fez o que qualquer líder faria. Rasgou suas vestes, lança o rosto dele sobre terra, permanece ali até a tarde. A sua dor era verdadeira, o seu quebrantamento também era verdadeiro. Mas a sua interpretação dos acontecimentos ainda estava equivocada, porque ele não sabia de nada. E aí ele pergunta: Ah, Senhor Deus, por que que você fez esse povo passar por todo o Jordão para nos entregar agora na mão dos amorreus, para sermos destruídos? E sem perceber, Josué aqui procura a causa da derrota em Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, né, minhas irmãs? Ah, Deus, por que que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Ah, Deus, por que que o Senhor está permitindo que isso acontece, Senhor, na minha vida? Quantas vezes nós fazemos o mesmo, minhas irmãs? Quando nós caímos, muitas vezes na compulsão, quando nós sentimos vergonha, quando parece que toda a caminhada nossa foi perdida, a nossa primeira pergunta costuma ser: Pai, onde o Senhor está? Pai, por que que o Senhor não me impede de fazer isso? Pai, por que que eu. Hoje eu fiz essa pergunta para Deus. Sabe o que que Deus falou comigo? Deus falou assim: Você não me perguntou primeiro. Por isso que você já estava quase caindo. Era um pensamento que eu estava tendo. E eu falei, quando eu falei pro pai, pai, por que que eu tô pensando isso?
E aí o pai falou assim: porque você não me buscou primeiro para ver se você podia pensar isso ou não. Você mesmo tem orado para você pensar tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro. E por que que você tá se deixando cair? Então, muitas vezes a gente pergunta: pai, onde o senhor estava? Será que o senhor desistiu de mim? Mas Deus responde de maneira surpreendente para mim e para você: levanta-se. Olha o que que o pai responde para nós, minhas irmãs. Levanta daí. Por que que você tá prostrada desse jeito? E Deus não tá falando isso porque ele tá desprezando a dor de Josué. Deus não fala para mim e para você se levantar quando a gente tá arrebentada ali no chão, porque ele despreza a nossa dor, não. Mas porque a nossa pergunta, ou porque a pergunta de Josué estava feita ali, sendo feita na direção errada. O problema não estava na fidelidade de Deus. Havia algo escondido ali no meio do povo. Então Deus declara: Israel pecou, tomaram as coisas condenadas, furtaram, mentiram, esconderam. Perceba a progressão que Deus vai construindo isso daqui. O pecado nunca começa quando ele aparece. Ele já começou, ó, muito antes. Primeiro, o coração deseja, depois o coração escolhe e depois o coração age e depois tenta esconder. É uma progressão. É exatamente isso que Tiago vai descrever quando ele diz que cada um de nós é tentado pela própria cobiça, que depois de concebida dá a luz ao pecado. A escritura inteira vai revelar o mesmo movimento para nós. O pecado, ele ama a escuridão, mas a graça sempre vai nos conduzir para a luz. Então Deus faz uma declaração que precisa ser entendida ali dentro da história da redenção. Ele fala assim, ó: não continuarei com vocês, se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Na antiga aliança, Israel vivia ali sob a aliança mosaica. Como nação, experimentava a presença manifesta de Deus ali, segundo os termos daquela aliança. Mas na nova aliança, ela revela algo muito maior para nós. Jesus, ele já prometeu para mim e para você: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus também, como eu já disse aqui, vai repetir isso. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o Deus hoje que nós servimos. Paulo também vai afirmar que nós fomos seladas pelo Espírito Santo da promessa. E isso significa que o Espírito Santo não abandona uma filha porque ela tropeçou. Minhas irmãs, a vida inteira eu fui ensinada dessa forma. Ah, que olha, Deus, ele se afasta de você quando você peca, porque ele é santo e ele não pode conivir com o pecado. Então, quando eu entendia dessa forma, eu estava vivendo lá na antiga aliança. Eu estava vivendo lá no Velho Testamento. O problema não é o pecado. O problema é a restauração que Deus quer fazer na nossa consciência, para que a gente entenda que o pecado, ele ainda vai fazer parte da nossa vida, porém ele não vai mais nos dominar. O pecado não vai nos separar do Senhor, porque ele já foi pago na cruz do Calvário. Jesus hoje vê eu e você como santas. Ele já registrou na cruz todo o pecado que nós iríamos cometer. Todo pecado que nós já cometemos, todo pecado que nós estamos fazendo hoje e todo pecado que nós vamos fazer futuramente. Isso tudo já está perdoado na cruz do Calvário. Ué, Angelita, mas então agora eu posso pecar deliberadamente? Não, a graça, quando a graça é entendida, a graça vai fazer com que cada vez mais a nossa vida se torne uma vida santa, uma vida santificada, dia após dia, de glória em glória. Então, o Espírito Santo, ele não vai me abandonar e abandonar você porque a gente tropeçou. A nossa adoção não depende do meu desempenho e do seu desempenho. A nossa filiação, ela também não vai oscilar
conforme as nossas vitórias e as nossas derrotas. Mas isso não significa que o pecado escondido deixou de ser sério. O pecado escondido é sério. Paulo vai dizer que nós, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. O, a- o- Lá em Hebreus também tem uma advertência para nós sobre endurecer o nosso coração. João também vai nos ensinar que quando andamos na luz, nós desfrutamos da comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus continua nos purificando. O pecado escondido, ele não vai romper a nossa união com Cristo, mas ele faz a coisa mais dolorida que pode acontecer com o ser humano, que é obscurecer a nossa consciência. Ele rouba, o pecado, ele rouba a alegria da nossa salvação. Ele diminui a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo. E ele vai impedindo que nós desfrutemos plenamente dessa comunhão com Cristo, a que ele conquistou na cruz do Calvário. Tá vendo como é sério o pecado? E tá vendo como ele não é mais tratado como lá no Antigo Testamento, mas agora ele é tratado nos mostrando o que que ele faz na nossa consciência, o que que ele nos faz perder, o que que ele nos torna insensíveis de ouvir a voz do Espírito. Porque Deus conduz Israel por um processo tão cuidadoso daquele jeito. Tribo por tribo, clã por clã, família por família, casa por casa, homem por homem. Deus não precisava descobrir quem era o culpado ali. Deus já sabia. Sabia exatamente onde estava a prata, onde estava o ouro, onde estava a capa. Aquele processo não existia para informar Deus. Existia para formar o povo. Cada etapa havia uma oportunidade para que a verdade viesse à luz. O Deus que conhece todas as coisas, minhas irmãs, continua preferindo conduzir as suas filhas pelo caminho da verdade e não pela exposição humilhante. Séculos depois nós encontramos um episódio semelhante lá em Atos 5. Lembra de Ananias e Safira? Que eles esconderam parte da oferta? Pedro pergunta: por que Satanás encheu o coração de vocês para mentir ao Espírito Santo? A santidade de Deus, minhas irmãs, ela continua a mesma. Mas Atos 5 não estabelece o padrão de disciplina para toda a vida da igreja. Ali uma intervenção extraordinária no início da comunidade cristã, mostrando que a cruz nunca tornou Deus indiferente ao pecado. Ele revelou o preço infinitamente alto que Deus pagou para vencer o pecado. Quando uma mulher procura ajuda para vencer a compulsão alimentar, normalmente ela acredita que precisa de mais disciplina. Não é assim? Ah, cadê o cardápio? Cadê a sugestão de cardápio? Ah, agora eu vou fazer direitinho. Aí a mulher pensa que precisa de mais força, de mais controle, de mais regras, mas o pai raramente começa pelas regras. Ele começa pelo nosso coração. Eu e você, minhas irmãs, pode facilmente controlar um comportamento durante um tempo. Pode surgir ali um plano alimentar, pode retirar determinados alimentos, pode organizar toda a nossa rotina, mas se aquilo que alimenta a compulsão permanecer escondido, ela encontrará outra forma de aparecer. Talvez através da comida, talvez através da ansiedade, talvez, talvez através do perfeccionismo, talvez através da necessidade de controlar tudo, talvez através da culpa constante. O pai não trabalha apenas sobre os nossos sintomas, ele trabalha na raiz. Ele não quer apenas mudar aquilo que eu e você faz. Ele deseja restaurar aquilo que governa a nossa consciência.
O pecado, minhas irmãs, distorceu a nossa consciência. Ele distorceu quem nós somos no Senhor. Ele distorceu o entendimento do que a cruz de Cristo significa para nós. E muitas vezes, eu estava conversando com a Nia hoje, tantas coisas que nós aprendemos errado, que nós ouvimos errado, e não temos consultado as Escrituras, não temos ido para as Escrituras para saber se aquilo que nós aprendemos, para saber se aquilo que nós escutamos está certo. E aí a gente vai criando um Deus imaginário que, de repente, a nossa vida dá um colapso. Colapsa. Por que que colapsa? Porque Deus, ele é maravilhoso e ele nos traz para a luz. Por isso que o Espírito Santo, ele vai conduzindo esse processo com tanta paciência. Não é para nos humilhar, é para revelar e para libertar. Quando e eu e você, minhas irmãs, não precisamos ter medo daquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar. Porque Cristo já respondeu pela minha e pela sua culpa lá na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele não está procurando em nós motivos para nos afastar do Pai. Ele está conduzindo eu e você a experimentar cada vez mais profundamente a comunhão que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Para experimentar a segurança da filiação. E essa segurança, ela não elimina o chamado para a santidade. Ela é justamente o fundamento que torna possível viver em santidade. Como que a gente aplica, Angelita? O nosso corpo, ele pode estar expressando aquilo que a nossa alma ainda não conseguiu nomear. Nem toda fome nasce do nosso estômago. Às vezes ela nasce de uma rejeição, de uma solidão, da ansiedade, do medo, da vergonha. Então nós precisamos escutar o nosso corpo, não como um inimigo, mas como um sinal que existe uma área da nossa história que precisa ser trazida para a luz, precisa ser alcançada pela graça de Deus. A mente que ainda está aprisionada e que está com medo de mexer naquela história, porque aquela história é tão dolorida, dói tanto quando você lembra daquilo. A mente aprisionada vai falar assim: ah, eu preciso tentar mais uma vez. Eu ainda não estou preparada. Eu preciso ser mais forte. Ah, eu preciso me controlar mais. Mas a mente renovada pelo Evangelho e transformada pelo Espírito, ela diz assim, ó, eu preciso caminhar na luz. Minha transformação não começa quando eu consigo controlar tudo. Ela começa quando eu permito que Cristo governe aquilo que antes permanecia escondido. Minha identidade já está segura. Agora a minha consciência está sendo restaurada. Pede para o Espírito Santo agora, minha irmã. Fala para o Espírito Santo, me conduz até a raiz. Mostra aquilo que ainda governa silenciosamente o meu coração. Eu não quero apenas administrar os sintomas. Eu quero viver a liberdade que Cristo conquistou para mim. Ilumina, Espírito Santo, cada área escondida da minha alma, porque eu sei que a tua verdade sempre vem acompanhada da tua graça. A palavra profética é luz. Profetiza comigo aqui, minha irmã, aquilo que Cristo traz para a luz. Deixa de exercer domínio escondido sobre a minha alma. Ora comigo assim, Pai, obrigada porque eu não preciso mais viver escondida. Cristo já garantiu a minha aceitação diante de Ti. Agora ilumina cada área da minha vida que ainda permanece na escuridão. Vai além dos meus comportamentos, alcança as raízes, transforma a minha consciência, ensina-me a caminhar na luz todos os dias, que eu experimente cada vez mais a comunhão, a liberdade e a alegria que Jesus conquistou para mim na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. E a gente vai para o final aqui
Até aqui o pai nos mostrou que o verdadeiro problema nunca foi apenas a derrota militar, também não foi apenas um homem escondendo ali o ouro debaixo da tenda. O verdadeiro problema, a gente está olhando aqui, que é sempre o coração. Mas agora o capítulo chega no seu momento mais difícil, porque uma coisa é saber que existe algo escondido. Outra coisa é quando aquilo que estava escondido finalmente vem para a luz. E é exatamente aqui que Josué 7 começa a apontar de maneira extraordinária para a cruz de Cristo. Porque enquanto o vale de Acor revela ali o peso do pecado, Deus já está preparando o dia em que seu próprio filho carregaria sozinho a condenação que eu e você merecia. E é para esse momento que o capítulo inteiro vai caminhando aqui. Do versículo 16 ao 26, o pai vai revelar que a condenação que era nossa foi levada por Cristo Jesus. Aleluia. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a de Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a casa indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a casa de Zabdi por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: Meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: É verdade. Eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e peguei para mim. E eis que estão escondidas na tenda, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué, mensageiro, enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, a prata e a prata por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e os colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a barra de ouro, e os filhos e as filhas dele, e seus bois e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que ele tinha, e os levaram para fora do vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, ainda os queimou e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece lá até hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama Vale de Acor até o dia de hoje. Então, olha só, chegou o momento mais difícil do capítulo. Depois do processo conduzido ali por Deus, Acã é identificado. O silêncio do acampamento agora é quebrado pela verdade. E então Josué se aproxima dele e diz: Meu filho, dê glória a Deus. E conte-me o que você fez, não me esconda nada. Existe um detalhe aqui bem precioso, minhas irmãs. Quem pronuncia essas palavras é Josué. O texto não diz que Deus chamou Acã de filho, mas também é significativo que naquele momento Josué não se aproxime dele apenas como um criminoso. Ele o trata como alguém que pertence ao povo da aliança. Ele não minimiza o pecado, mas também não desumaniza o pecador. Essa cena prepara os nossos olhos para alguém infinitamente maior do que Josué. Séculos depois, Jesus também se aproxima de homens e de mulheres profundamente culpados, não para negar a gravidade do pecado, mas para assumir sobre ele a condenação que eles mereciam. Acã então responde.
É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E descreve exatamente o caminho do seu pecado. Eu vi, cobicei, tomei, escondi. Perceba que essa é a mesma sequência lá do Gênesis que nós já mencionamos. Eva viu, desejou, tomou e depois se escondeu. O pecado continua funcionando, minhas irmãs, da mesma maneira. Primeiro ele seduz, depois ele promete satisfação, depois ele escraviza e por fim ele manda esconder. Mas a graça percorre o caminho contrário. Primeiro ela ilumina, depois ela convence, depois conduz ao arrependimento e depois restaura. Os mensageiros correm até a tenda. Tudo está exatamente onde Deus havia dito. Nada estava escondido aos olhos do Senhor. Então o texto chega ao seu momento mais pesado. Acã, seus bens, sua família são levados ao vale de Acor. Ali acontece o julgamento. Este é um dos textos mais difíceis de toda a Escritura. Nós não devemos suavizar ele, nem explicar rapidamente aquilo que Deus permitiu que permanecesse pesado. Naquele momento da história da redenção, Israel vivia como uma nação da antiga aliança. O pecado de um homem só contaminava toda a comunidade da aliança. A santidade de Deus era demonstrada através dos juízos históricos. Mas Josué não é o fim da história. Ele aponta para alguém muito maior. Acã sai do meio do povo carregado pela culpa. Séculos depois, Jesus também seria levado para fora da cidade. Acã sofre por causa do próprio pecado. Mas Cristo, sem jamais ter cometido pecado, ele não cometeu pecado algum. Acã recebe a condenação que ele merecia. Mas Cristo recebe voluntariamente a condenação que era nossa. Aqui o capítulo inteiro encontra o seu cumprimento. O vale de Acor revela ali o peso do pecado. O Calvário vai revelar o tamanho do amor de Deus. A cruz, ela não diminui a seriedade que aconteceu aqui em Josué, capítulo 7, mas ela mostra que Deus levou essa seriedade tão profundamente que ele decidiu colocar o seu próprio filho no lugar dos culpados. Como Paulo vai escrever, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E João também vai declarar: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho por propiciação pelos nossos pecados. Mas Deus ainda não terminou de falar. Séculos depois, o profeta Oséias olha para esse mesmo lugar e anuncia: darei o vale de Acor por porta de esperança. Que promessa extraordinária! O lugar que simbolizava ali juízo torna um símbolo de restauração, porque o propósito final de Deus nunca foi a condenação, sempre foi a redenção. E o capítulo seguinte, Israel volta lá para Ai. A cidade continua a mesma, mas o povo já não é o mesmo. E a vitória volta a acontecer para Israel. Não porque Deus tenha mudado, mas porque aquilo que estava escondido foi tratado. Talvez eu e você tenha passado anos escondendo a nossa dor, escondendo a nossa vergonha, escondendo a nossa relação com a comida, escondendo pensamentos que nunca contou para ninguém. Talvez ninguém sabia, mas Deus sempre soube. E, sabendo de tudo, decidiu enviar seu filho. Você não confessa para conquistar o amor do Pai. Também não confessa para recuperar a sua filiação, que talvez que você pensa que possa ser perdida.
Você confessa a partir de agora, minha irmã, porque você foi. Eu e você confessamos os nossos pecados, porque nós somos reconciliadas com Cristo. A confissão, ela não compra perdão. Nós já fomos perdoadas. A confissão, ela concorda com aquilo que a cruz já realizou por nós. João escreve assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que a confissão, ela não muda o coração de Deus. Ela muda o nosso coração diante de Deus. Eu e você já foi recebida. Agora nós podemos caminhar na luz. A compulsão, ela vai perdendo a força quando ela deixa de ser escondida. Quando a gente confessa ela, ela é trazida para a luz. A vergonha, ela vai perdendo a autoridade quando ela encontra a graça. E a cruz fez aquilo que nenhuma dieta poderia fazer. Ela tratou a raiz da separação entre nós e o nosso Deus. E é dessa reconciliação que começa a verdadeira reconstrução da nossa consciência. O nosso corpo, minhas irmãs, pode carregar durante anos aquilo que a nossa alma tentou esconder. Quando a verdade finalmente vem para a luz, nem todas as consequências desaparecem imediatamente, mas começa-se um processo de descanso. Por aquilo que antes precisava ser sustentada sozinha, agora nós podemos colocar diante do Pai. A mente que ainda não entendeu isso, ela fala assim, ó: ai, se eu contar isso, Deus vai se decepcionar comigo. Ai, se eu contar isso, eu vou perder minha credibilidade. Ninguém vai confiar em mim mais. Não é assim que a gente pensa? Você pensa que foi fácil pra mim colocar lá no Instagram que eu tava com 85,5 kg de novo? Porque o meu orgulho não queria expor que a minha compulsão tinha voltado. Mas a partir do momento que eu expus, ficou muito mais leve pra me começar esse processo de novo. Traz pra luz, minha irmã. Não tenha vergonha de trazer pra luz o seu pecado. A mente aprisionada fala: se eu contar, Deus vai se decepcionar comigo. Mas a mente transformada pelo Evangelho, ela vai responder assim: ó, Deus já conhece tudo mesmo que eu fiz antes da cruz. Cristo morreu sabendo exatamente quem eu e você era. Agora nós podemos caminhar nessa luz sem medo da condenação. Nós podemos caminhar. Eu tenho feito uma pergunta para as pessoas e as pessoas ficam gaguejando em me responder essa pergunta. E eu quero perguntar para você agora. Minha irmã, você peca? Você peca? Responde aqui para mim no chat. Você peca? Você tem consciência de que você peca a todo momento? Que você é uma pecadora? Você tem essa consciência? Ou você tá ainda com a desculpa assim? Ah, não, eu tento obedecer o máximo que eu posso. Aonde você tá? Você tá na consciência de que você é pecadora? Ó, a Samara confessou aqui, ó, sim, todos os dias. Todos os dias. Minhas irmãs, se nós reconhecermos a nossa condição todo dia, que todo dia nós pecamos, o nosso julgamento, ele vai desaparecendo. Sabia? A gente não vai olhar mais para a vida do outro julgando o outro. Porque a gente entende que a mesma condição que o outro tá, a gente também tá. Só que muitas vezes o pecado do outro é exposto e o nosso tá escondido ainda. Muitas vezes o pecado. Ó, quando eu entendi isso, sabe o que que Deus me mostrou? Você fica julgando o Lula, julgando o Lula, julgando o Lula. E o tanto de pecado que você tem escondido ali? O dele é exposto. E o seu? Por que que você não me obedece e ora pelos governantes? Ao invés de você ficar murmurando? Ao invés de você ficar trazendo o anjo destruidor para dentro da sua vida? Porque a murmuração faz isso com a nossa vida. Por ela ser pecado, ela vai cauterizando a nossa consciência. E aí a gente vai murmurando, 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 sem perceber, a gente vira um ranzinza.
que reclama de tudo a todo momento. Mas quando a graça nos alcança, a gente é transformada. Pergunta pro Espírito Santo, minha irmã. Fala, Espírito Santo, obrigada. Pergunta não, vamos agradecer ele. Fala, obrigada porque Jesus levou toda a condenação que era nossa. Agora pede para ele, ensina-me a viver como alguém verdadeiramente reconciliada. Que eu nunca venha usar a graça para esconder o meu pecado. E nem transformar a santidade em uma tentativa de conquista para aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário por mim. A última palavra profética é esperança. Esperança. E nós vamos profetizar, porque Cristo entrou no meu lugar. O meu vale de Acor já não determina o fim da minha história. Em Cristo, ele se torna uma porta de esperança. Pede pro pai, agradece o Pai por isso, minha irmã. Fala, agradece o Pai, porque Jesus carregou aquilo que jamais eu e você conseguiria carregar. E vamos falar para ele, hoje eu estou trazendo à luz, Pai, aquilo que permanece escondido durante tanto tempo. Senhor, tem coisas no meu coração que permanece escondido durante tanto tempo que eu nem sei, mas eu quero, Pai, expor tudo diante do Senhor. Eu quero que o Senhor revele tudo, que o Senhor traga para a luz e que o Senhor me ajude a nomear cada coisa que está escondido no meu coração. Transforma a minha vergonha, Pai, em liberdade, a minha culpa em gratidão, Senhor, e o meu medo em confiança. Que eu nunca esqueça de que a cruz já respondeu por aquilo, a cruz já respondeu por aquilo que era condenação sobre mim. E a gente vai para o caminho da presença e a gente encerra. Por alguns minutos, minhas irmãs, pare hoje, durante seu dia, e não tenta ficar aprendendo mais coisa, tenta se ouvir, ouvir o seu coração. A mesa profética nunca termina apenas com uma palavra, uma compreensão maior da palavra. Ela nos convida a sentar na mesa do Pai para permitir que a verdade desça da nossa mente para o nosso coração. Então, pega seu diário. Então, o primeiro movimento aqui é reconhecer em silêncio. Pede para o Pai, Pai, o que que ainda permanece escondido debaixo da minha tenda? Não tenha pressa nesse momento. Não tenta fabricar uma resposta. Ouça, pede para o Senhor, Senhor, se tem algum pecado que cauterizou os meus ouvidos, a minha mente, para que eu não possa te escutar, limpa os meus ouvidos. Permita que o Espírito Santo ilumine, minha irmã, seu coração. Talvez venha à sua memória uma conversa, talvez venha à sua memória uma ferida, uma mentira que você passou há anos ali acreditando, um pecado que não foi confessado, uma necessidade de controle, uma rejeição, uma culpa. Escreve, ouça o Espírito. Depois você vai nomear, dê nome àquilo que o Espírito te revelou. Enquanto algo vai permanecendo sem nome, muitas vezes continua nos governando silenciosamente. Mas quando é trazido para a luz, começa a perder o poder que exercia lá naquela escuridão. Talvez você escreva assim, ó, tenho medo de não ser suficiente, usa comida para anestesiar a minha dor, acredito que Deus só se alegra comigo quando eu acerto, tenho vergonha de quem me tornei. Escreva o que vier, nomeie, nomeie. E depois você vai confessar. Conversa com o pai sem se justificar, sem negociar, sem esconder. Confessa aquilo que foi revelado. Não para convencer Deus a te perdoar, porque ele já te perdoou. Cristo já abriu esse caminho na cruz do Calvário. Mas confessa porque você deseja concordar com a verdade do Pai. A confissão não vai mudar o coração de Deus. Ela vai mudar o nosso coração diante de Deus. Deixa que essa luz alcance aquilo que durante tanto tempo permaneceu escondido. E depois receba, né? Receba do Senhor.
Farei do vale de Acor uma porta de esperança. Pergunte ao Senhor como o Senhor deseja, Pai, transformar o lugar da minha maior vergonha em um testemunho para a tua graça. Escreva uma frase para o Senhor. Em Cristo, meu vale de Acor está se tornando. E aí você vai escrever, talvez um lugar de cura, um lugar de dependência, um testemunho da fidelidade do Senhor. Receba essa promessa, minha irmã. Receba essa promessa. E a gente vai terminar com uma oração. E eu já vou, hoje eu não vou conseguir ouvir ninguém, porque eu tenho um compromisso agora às 7h30. Mas eu quero que você escreva a sua oração, coloca lá no grupo tudo que o Senhor falou no seu coração hoje. Eu tenho certeza que o Senhor tocou profundamente aí no seu coração, como tocou no meu. Mais tarde eu vou colocar a minha oração lá, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Pai. Pai, obrigado porque antes que nós pudéssemos sair aqui da nossa própria tenda, Cristo já havia saído do céu para me buscar, para buscar as minhas irmãs. Obrigado porque a ira que o meu pecado merecia, o pecado das minhas irmãs merecia, não foi ignorado. Ele foi plenamente satisfeito na cruz do teu filho amado Jesus Cristo. Obrigado porque Jesus assumiu voluntariamente o meu lugar. Hoje eu não preciso mais fugir da tua presença. Também não preciso esconder de ti aquilo que tu conheces completamente. Ilumina cada área, Senhor, das nossas vidas, ainda que tem algo que está escondido. Não para que eu e as minhas irmãs possa conquistar novamente o teu amor, porque nós sabemos que o teu amor é incondicional, mas porque nós já fomos plenamente amadas por Cristo Jesus. Guarda-nos de usar a graça como desculpa para permanecer pecando, Senhor. Guarda-nos de transformar a santidade em uma tentativa de conquistar aquilo que Jesus já conquistou por nós. Que o teu Espírito mantenha nosso coração sensível. Que a nossa consciência seja continuamente purificada pela verdade do Evangelho. Que nós venhamos aprender a andar todos os dias na sua luz, experimentando a comunhão, a liberdade e a alegria que Cristo comprou para nós. Transforme os nossos vales em testemunho da tua fidelidade, assim como prometeste transformar o vale de Acor em porta de esperança. Transforma também as maiores dores da nossa história em lugares onde a tua graça será reconhecida. Que ao olhar para a cruz, nós jamais venhamos esquecer de que nós não somos definidas por aquilo que nós temos escondido o tempo todo, mas pelo que Cristo já realizou por nós. E que essa verdade transforme o nosso corpo, renove a nossa mente e fortaleça o nosso espírito para que nós vivamos como filhas amadas, livre para caminhar contigo em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada por ficarem comigo. Deus abençoe. Amanhã é quarta-feira, amanhã é folga. Aproveita para você colocar lá. Você leu o PDF que eu coloquei lá do jejum que eu tô fazendo? Se você quiser também participar desse desafio, não é tarde para você começar. Se você tem aí uns quilinhos para perder, começa ali o desafio. O meu eu tô colocando no Instagram, a gente tá sendo acompanhado lá no Instagram, tá bom? Tô compartilhando algumas coisas lá no grupo com vocês também. Mas depois que acabar meu desafio, a gente já vai marcar a data da próxima mentoria, tá bom? Da próxima mentoria. E tudo tá caminhando para a gente entender como que a gente depende de Deus. Como que a gente pode depender de Deus o tempo todo? O que que a Bíblia fala sobre isso? Como que a gente pode ter essa consciência ativa todos os dias na nossa vida? Eu acho que tá caminhando para isso. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Espero a sua oração lá no grupo, tá certo? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.